No episódio anterior, vimos Jacó trabalhando por mais de 20 anos na casa de Labão. Vimos como ele foi enganado, manipulado, mas também como prosperou. Ele se casou com Lia e Raquel. Teve 11 filhos e uma filha. Seus rebanhos cresceram e se multiplicaram. Mas havia algo inacabado na vida de Jacó. 20 anos atrás, ele havia fugido de casa, fugido de seu irmão Esaú, que havia jurado matá-lo. Esaú, de quem ele roubou a bênção. Esaú, a quem ele enganou e traiu. E agora, Deus estava chamando Jacó para voltar. Voltar para a terra de seus pais, voltar para Canaã, voltar para enfrentar o passado que ele havia deixado para trás. Hoje, vamos conhecer uma das histórias mais dramáticas e emocionantes da Bíblia. A história de um homem que precisou encontrar coragem para enfrentar as consequências de seus erros. A história de uma reconciliação impossível. A história de uma noite misteriosa em que Jacó lutou com Deus. Esta é a história de como Jacó voltou para casa e de como ele nunca mais seria o mesmo. Vamos começar. Depois de 20 anos na casa de Labão, Jacó estava cansado. Cansado das manipulações de seu sogro, cansado de trabalhar tanto por tão pouco reconhecimento, cansado de estar longe de sua terra natal. E então, Deus falou com ele: "Volte para a terra de seus pais e para os seus parentes, e eu estarei com você." Era um chamado, mas também era um desafio. Voltar significava enfrentar Esaú. Voltar significava confrontar o passado. Voltar significava arriscar tudo: sua vida, sua família, seus bens. Mas era também uma promessa: eu estarei com você. Jacó convocou Raquel e Lia para uma conversa particular. Ele explicou como Deus havia lhe falado, como Deus havia mudado o salário de Labão 10 vezes, mas ainda assim o havia prosperado. Como era a hora de partir. E suas esposas concordaram. Tudo o que Deus lhe disse, faça. Então, Jacó tomou uma decisão corajosa. Reuniu seus filhos, suas esposas, seus servos e todos os seus animais. E sem avisar Labão, ele partiu. Ele estava indo para casa. Mas antes de chegar lá, teria que atravessar o maior teste de sua vida. Jacó saiu às pressas. Colocou suas esposas e filhos sobre camelos. Reuniu todo o seu gado, ovelhas, cabras, camelos, jumentos, e começou a jornada de volta para Canaã. 3 dias depois, Labão descobriu que Jacó havia fugido, e ele não ficou feliz. Labão reuniu seus parentes e saiu em perseguição. Por 7 dias eles cavalgaram, fechando a distância, e finalmente alcançaram Jacó nos montes de Gileade. Imagine o medo de Jacó quando viu Labão e seus homens se aproximando. Ele havia fugido de Esaú 20 anos atrás. Agora Labão vinha atrás dele. De um lado, o passado que ele estava fugindo. Do outro, o presente que estava perseguindo. Mas algo aconteceu na noite anterior. Deus apareceu a Labão em sonho e o advertiu: "Cuidado, não diga nada a Jacó, nem bem, nem mal." Deus estava protegendo Jacó. Quando Labão finalmente confrontou Jacó, ele estava furioso, mas contido. Ele reclamou que Jacó fugiu sem se despedir, reclamou que não pôde beijar suas filhas e netos, reclamou que foi tratado como inimigo, mas não podia fazer nada. Jacó, por sua vez, desabafou 20 anos de frustração. "Trabalhei para você 20 anos, 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos. Você mudou meu salário 10 vezes. Se o Deus de meu pai não estivesse comigo, você teria me mandado embora de mãos vazias." Era um confronto de 20 anos de mágoas acumuladas. Mas finalmente fizeram as pazes. Fizeram um acordo, levantaram um monte de pedras como testemunha de que não se prejudicariam mutuamente. E então, Labão voltou para casa. Jacó continuou sua jornada. Mas um desafio muito maior o aguardava. Jacó enviou mensageiros à frente para Esaú, seu irmão. A mensagem era humilde, quase submissa. "Assim diz teu servo Jacó: Tenho morado com Labão e fiquei lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas.
Envio esta mensagem para informar meu senhor, para que eu seja bem recebido. Note como Jacó se chama de servo e chama Esaú de senhor. Este é o homem que roubou a bênção. Esaú, a quem ele enganou e traiu. E agora, Deus estava chamando Jacó para voltar. Voltar para a terra de seus pais, voltar para Canaã, voltar para enfrentar o passado que ele havia deixado para trás. Os mensageiros voltaram e trouxeram notícias que fizeram o coração de Jacó gelar. Fomos até seu irmão Esaú, e agora ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. 400 homens. Isso não era uma família vindo para um encontro feliz. Era um exército, era uma força de guerra. O pior pesadelo de Jacó estava se tornando realidade. A Bíblia nos diz: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Durante 20 anos, ele havia evitado este momento. Agora não havia para onde fugir. Esaú estava vindo, com 400 homens, e Jacó estava encurralado. O que você faria nesta situação? Como enfrentaria alguém que você traiu, que jurou te matar e que agora vem com um pequeno exército? Jacó fez duas coisas. Ele planejou e ele orou. Jacó era esperto, sempre foi. E mesmo aterrorizado, seu cérebro começou a trabalhar. Primeiro, ele dividiu seu povo em 2 grupos. Se Esaú vier e atacar um grupo, o grupo que sobrar poderá escapar. Era um plano de contingência. Se metade morresse, pelo menos a outra metade sobreviveria. Mas Jacó também orou, e foi uma das orações mais honestas e vulneráveis da Bíblia. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade com que trataste teu servo. Jacó reconheceu sua indignidade. Reconheceu que não merecia a graça de Deus. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Agora possuo 2 caravanas. Ele havia saído de casa fugindo, sozinho, com nada além de um cajado. Agora voltava com esposas, filhos, servos e rebanhos. Deus havia sido bom com ele. Livre-me das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Era uma oração desesperada, honesta, cheia de medo, mas também de fé. Depois de orar, Jacó elaborou um segundo plano. Ele separou um presente enorme para Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Era uma fortuna, um presente impossível de ignorar. E Jacó não enviou tudo de uma vez. Ele dividiu em grupos, cada um seguindo com intervalo, cada um levando uma mensagem. Este presente é para meu senhor Esaú, de seu servo Jacó. Ele mesmo vem atrás nós. O plano era claro: acalmar a fúria de Esaú com presentes generosos, um atrás do outro, cada presente amolecendo o coração de Esaú. Talvez ele me aceite, pensou Jacó. E então, na noite antes do grande encontro, algo extraordinário aconteceu. Jacó enviou sua família e seus pertences à frente para atravessar o ribeiro de Jaboque. E ficou sozinho. Sozinho com seus medos, sozinho com suas ansiedades, sozinho com seu passado. A Bíblia nos conta uma das histórias mais misteriosas de toda a Escritura. Jacó, porém, ficou sozinho, e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quem era este homem? A Bíblia não nos diz claramente, mas fica claro pelo desenrolar da história que era uma manifestação de Deus, possivelmente o próprio Cristo pré-encarnado. E eles lutaram corpo a corpo, lutaram a noite inteira. Imagine a cena: na escuridão da noite, perto do rio, 2 homens em combate físico, suor, respiração ofegante, músculos tensos, nenhum dos 2 desistindo. Jacó, o enganador, o manipulador, o fugitivo, estava finalmente lutando, não contra outro homem, mas contra Deus. Quando o homem viu que não conseguia vencer Jacó, ele tocou a coxa de Jacó e a deslocou. Com um único toque, Jacó foi ferido.
Sua força natural foi quebrada. Mas Jacó não desistiu. Ele se agarrou ao homem e disse: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." Que momento poderoso! Jacó, ferido, mancando, ainda assim se recusando a soltar. Ele sabia que estava diante de algo divino. E ele queria uma bênção, precisava de uma bênção. E então veio a pergunta: "Qual é o seu nome?" "Jacó", ele respondeu. Jacó, o nome que significava enganador, suplantador, aquele que segura o calcanhar. O nome que carregava toda a sua história de manipulação e engano. E então veio a transformação. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Israel, um nome novo, um significado novo, aquele que luta com Deus, ou Deus luta. Não era mais o enganador, era Israel, um homem que havia lutado com Deus e prevalecido. Jacó perguntou o nome do homem, mas ele não o revelou. Em vez disso, ele abençoou Jacó ali mesmo. E quando o sol nasceu, o homem partiu. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus, porque disse: "Vi Deus face a face, e ainda estou vivo." Ele atravessou o ribeiro mancando, ferido, mas transformado. Não era mais Jacó, era Israel, e estava pronto para enfrentar Esaú. Jacó, agora Israel, levantou os olhos e viu. Esaú estava vindo, e com ele 400 homens. O momento que ele temia por 20 anos havia chegado. Jacó rapidamente organizou sua família. Colocou as servas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos no meio, e Raquel e José por último, os que ele mais amava, mais protegidos. E então ele fez algo surpreendente. Ele passou à frente de todos eles. O homem que sempre manipulou por trás das cenas, que sempre deixou outros à frente, que sempre buscou vantagem através do engano, agora colocou-se na frente, exposto, vulnerável. E enquanto se aproximava de Esaú, ele curvou-se até o chão 7 vezes. Era uma demonstração extrema de humildade, de submissão, de arrependimento. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Jogou-se a seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. 20 anos de separação, 20 anos de mágoa, 20 anos de medo. E tudo se dissolveu em um abraço. Esaú não veio para se vingar, veio para se reconciliar. Esaú olhou ao redor e perguntou: "Quem são estes com você?" "São os filhos que Deus concedeu ao teu servo", Jacó respondeu. Um a um, as famílias se aproximaram e se curvaram. As servas com seus filhos, Lia com seus filhos e, finalmente, Raquel e José. Esaú perguntou sobre todos os rebanhos que encontrou no caminho. "São um presente para você, meu senhor", Jacó disse. Mas Esaú recusou. "Não, eu já tenho muito, meu irmão. Fique com o que é seu." Que graça! Esaú não veio para tomar, veio para restaurar. Mas Jacó insistiu. "Não, se encontrei graça aos teus olhos, aceita este presente de minha mão. Pois ver a tua face é como ver a face de Deus, agora que me recebeste favoravelmente." Que declaração profunda! Na noite anterior, Jacó havia visto a face de Deus em Peniel. Agora, na misericórdia de seu irmão, ele via a face de Deus novamente. O perdão de Esaú era um reflexo da graça de Deus. Esaú finalmente aceitou o presente, e então convidou Jacó. "Vamos viajar juntos." Mas Jacó, sendo prudente, explicou que suas crianças eram pequenas e seus animais estavam amamentando. Eles precisavam viajar devagar. Esaú entendeu. Ele voltou para Seir com seus homens, e Jacó continuou sua jornada, finalmente em paz. Depois de todas as provas, depois de todos os medos, Jacó finalmente chegou em segurança na terra de Canaã. Ele comprou um pedaço de terra perto de Siquém, armou suas tendas e ali construiu um altar. E chamou aquele altar de El Eloé Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Não era mais o Deus de Jacó, era Deus de Israel, porque Jacó não era mais Jacó, ele era Israel. Ele havia saído de Canaã como um fugitivo solitário, com apenas um cajado. Voltou como Israel, um príncipe de Deus, com 2 caravanas, 12 filhos,
servos e a bênção de Deus sobre sua vida. Ele havia partido como fugitivo, voltou como um homem transformado. Havia partido enganando, voltou como um homem transformado. Havia partido fugindo de seu irmão, voltou reconciliado com ele. Havia partido em cinismo, voltou em graça. A jornada havia sido longa, havia sido difícil, mas Deus estava com ele o tempo todo. A história de Jacó voltando para casa nos ensina lições poderosas. Primeira lição: Deus não desiste de nós. Jacó era um enganador, um manipulador, alguém que confiava em suas próprias artigas em vez de confiar em Deus. Mas Deus não desistiu de Jacó. Deus o transformou. Deus usou 20 anos difíceis para moldar seu caráter. Se Deus não desistiu de Jacó, Ele não vai desistir de você. Segunda lição: fugir dos problemas não os resolve. Jacó fugiu de Esaú 20 anos atrás, mas o problema não desapareceu. Ele teve que enfrentá-lo eventualmente. Há coisas em nossa vida das quais não podemos fugir para sempre. Às vezes nos escrevemos 20 anos atrás, mas o problema não desapareceu. Ele teve que enfrentá-lo eventualmente. Às vezes nós precisamos lutar com ele até a noite. Terceira lição: a transformação real requer luta. Jacó lutou com Deus toda a noite. Foi uma luta literal, física, exaustiva, e saiu ferido. A transformação verdadeira é assim, ela machuca, requer esforço, requer que abandonemos quem éramos para nos tornarmos quem Deus quer que sejamos. É desconfortável, é doloroso, mas é necessário. Quarta lição: às vezes precisamos perder para ganhar. Jacó teve a sua coxa deslocada, perdeu sua força natural, e foi exatamente nesse momento de fraqueza que ele foi transformado e abençoado. Às vezes Deus precisa quebrar nossa força própria, nossa autossuficiência, nossa confiança em nós mesmos para que possamos confiar completamente nele. Quinta lição: a humildade abre portas. Jacó se humilhou diante de Esaú, curvou-se 7 vezes, chamou-se de servo, e essa humildade preparou o caminho para a reconciliação. O orgulho separa, a humildade une. Quantas relações poderiam ser restauradas se nos humilhássemos? Sexta lição: o perdão reflete o caráter de Deus. Esaú poderia ter se vingado. Tinha todo o direito de estar furioso, mas escolheu perdoar, escolheu abraçar em vez de atacar. E Jacó disse que ver sua face era como ver a face de Deus. Quando perdoamos, refletimos o caráter de Deus. Quando perdoamos, mostramos Deus aos outros. Sétima lição: Deus cumpre suas promessas. Deus havia dito: volte para a terra de seus pais, e eu estarei com você. E Deus estava. Em cada momento perigoso, em cada situação impossível, Deus estava presente. Protegeu Jacó de Labão, transformou Jacó em Peniel e preparou o coração de Esaú para o perdão. Deus sempre cumpre o que promete. A história de Jacó não termina aqui. Este homem transformado, agora chamado Israel, terá 12 filhos que se tornarão as 12 tribos de Israel. Sua família crescerá e se tornará uma grande nação, a nação através da qual Deus trará salvação ao mundo. E um dia, milhares de anos depois, desta linhagem nascerá Jesus Cristo. O próprio Jesus será chamado de o leão da tribo de Judá. Judá, um dos filhos de Jacó. Tudo começa aqui, com um homem imperfeito, um enganador transformado, um fugitivo que encontrou coragem para voltar para casa. Se Deus pode transformar Jacó em Israel, Ele pode transformar você. Se Deus pode trazer reconciliação impossível entre Jacó e Esaú, Ele pode restaurar suas relações quebradas. Se Deus pode usar a família disfuncional de Jacó para trazer o Salvador ao mundo, Ele pode usar sua vida imperfeita para seus propósitos. Jacó voltou para casa, mas não voltou como a mesma pessoa que partiu. Ele partiu como Jacó, o enganador. Voltou como Israel, o príncipe de Deus. Ele partiu fugindo, voltou enfrentando. Ele partiu sozinho. Voltou com uma família. Ele partiu com medo. Voltou transformado. E a mesma transformação está disponível para você. No próximo episódio, vamos ver a história de José, um dos filhos de Jacó.
Uma história de traição, sofrimento, perseverança e redenção impossível. Uma das histórias mais cinematográficas de toda a Bíblia. Se você está acompanhando esta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Qual foi a lição desta história que mais tocou você? Deixe nos comentários. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você.